prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos na página 82 do livro 5. Estamos falando das igrejas anabatistas chegando ao Brasil. Vimos em 1855 a Igreja Congregacional. E agora, em 1878, 23 anos depois, vai chegar a igreja que é conhecida na Europa, nos Estados Unidos, como Assembleia dos Irmãos. Okay? 1878 da era cristã. Chegou ao Rio de Janeiro o missionário Richard Holden, da Casa de Oração, também conhecida como Assembleia dos Irmãos, ou Irmãos de Plymouth. Eu contei a história deles para vocês desde a Inglaterra. Okay? Na Inglaterra eram chamados de protestantes livres, mas na verdade eles não eram protestantes, eram anabatistas. Rejeitavam o batismo de recém-nascido e defendiam o livre-arbítrio. Então você já deve ter visto até hoje, né? A casa de oração, algumas igrejas que você passa, ela não está escrita igreja, ela não gosta de usar o termo igreja para denotar um templo, tá bom? Ela usa a igreja só para o corpo espiritual, com as pessoas que formam o corpo de Cristo. Então, normalmente eles chamam de casa de oração. Mas se você procurar essas igrejas, casa de oração, você também verá que são igrejas pentecostais. São igrejas pentecostais também. Esse Richard Holden, ele está aqui no Brasil no mesmo período do Robert Calley, do Congregacional. Então, inclusive, eles tiveram contato e trabalharam juntos, mostrando comunhão entre essas igrejas anabatistas. As igrejas estão começando a se organizar, elas têm que dar um nome, já que ela não é a igreja do Estado, ela tem que se registrar com outro nome. Então estão começando a surgir nomes, como Igreja dos Irmãos, okay? Assembleia dos Irmãos, ou então Casa de Oração no Brasil. Mas observe que ele não tem igreja, ele é Assembleia dos Irmãos ou Casa de Oração. Okay? Porque nós sabemos que literalmente o termo igreja, ele não é referência ao templo. Igreja é o corpo de Cristo. Quando Jesus Cristo disse, né, falando, a minha igreja, a minha eclésia, que as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. O que é igreja? Vamos lembrar o significado de palavra igreja. Significava o corpo de pessoas competentes para decidir as questões de uma cidade, né? Vai entrar em guerra. Lembra daquele filme Coração Valente, né? Que se reuniram lá os patriarcas, vamos chamar assim, ok? As pessoas mais experientes de cada tribo, de cada aldeia, e aí formavam um corpo para decidir. Como que os gregos chamavam esse corpo? Eles chamavam eclésia, que significa aqueles que foram convocados, aqueles que se reuniram, aqueles que são competentes para decidir. Então, igreja, literalmente, são esses chamados, convocados, reunidos, aqueles que são competentes, né, para fazer a obra de Deus aqui na terra. Esse é o significado de igreja. E seria melhor nós usarmos só para o corpo de Cristo, só para o corpo espiritual. Mas nós vemos também a Bíblia usando no particular, né, a igreja que está na casa, tá bom? De uma determinada pessoa. Então usa o termo eclésia também para aquele grupo ali, aqueles convocados, aqueles que se reuniram naquela cidade, naquela região. Mas não está falando de templo também, está falando de uma igreja em particular. Mas o termo eclésia, na verdade, ele significa, né, um corpo, o corpo espiritual de Cristo, aqueles que creem em Jesus de fato. Então, esse missionário da casa de oração, e como eu falei para vocês também, da igreja congregacional, ela é pentecostal. Eles falam, não, nós sempre fomos pentecostais, não existe isso de que em algum momento surgiu um avivamento entre nós. Isso sabemos de onde saiu essa história, ou seja, eles sempre foram pentecostais. Então, se eles chegam aqui no Brasil em 1855,
Que negócio é esse de dizer que o pentecostalismo vai nascer em 1906? Essa é uma história mal contada. Né? Essa é uma história mal contada.